Você conhece alguém que engravidou usando DIU? Ou aquela amiga que jura que tomou o anticoncepcional certinho e mesmo assim ficou grávida? Será que os métodos contraceptivos realmente funcionam? Eu sou a Maria Clara, estudante de medicina, e vou te contar tudo no vídeo de hoje. Antes da gente começar, eu estou deixando o link com o material dessa aula aqui na descrição para vocês baixarem gratuitamente. E para a gente iniciar a conversa, é importante entender que todos os métodos contraceptivos têm o mesmo objetivo, que é impedir a gestação, seja não permitindo que o espermatozoide encontre o óvulo ou fazendo com que não aconteça a implantação do embrião, o bebê, no útero, o órgão em que o bebê vai se desenvolver. Agora que já sabemos qual é o objetivo, vamos dividi-los em dois grupos, os não hormonais e os hormonais. Vamos começar pelos métodos não hormonais. Camisinha. Esse é o preservativo e funciona como uma barreira física, impedindo que o espermatozoide encontre o óvulo. Dessa forma, não acontece a fecundação, que é o primeiro passo para dar início à gestação. Qualquer pessoa sexualmente ativa pode e deve usar a camisinha, pois esse é o único método que te protege contra as ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis. DIU de cobre. Esse é um dispositivo intrauterino, ou seja, localizado dentro do útero. Lembra? O órgão em que o bebê vai se desenvolver. Ele libera íons de cobre, que são pequenas partículas de metal que causam uma inflamação local, matando o espermatozoide. Dessa forma, não acontece a fecundação. Tabelinha. Esse é um método comportamental e a mulher evitará ter relação sexual em seus dias férteis, que é o momento em que ela tem maior chance de engravidar. Ela vai saber disso a partir do seu ciclo menstrual. O ciclo menstrual tem uma duração média de 28 dias e na metade dele, no dia 14, acontece um processo chamado ovulação, que corresponde ao dia fértil. Mas para a gente ter uma segurança, é preciso considerar uma margem de erro, porque a ovulação pode acontecer alguns dias antes ou depois do 14º dia. Aqui vai um exemplo. Uma mulher menstruou no dia 10 de fevereiro, e esse já é o primeiro dia do ciclo. E 14 dias depois, no dia 23 de fevereiro, ela vai ter a ovulação, entrando assim no seu período fértil. Mas lembra da margem de erro? É preciso considerar alguns dias antes e depois do dia 23, para que o método tenha uma maior segurança. Então, entre os dias 20 e 26, essa mulher evitará ter relação sexual. Eu já fiz uma aula aqui no canal sobre esse assunto, então se você ficou com alguma dúvida, depois vai lá conferir. Temperatura basal. A temperatura do corpo aumenta após a ovulação, então a mulher deve monitorar a sua temperatura diariamente, e quando notar um aumento nela, a ovulação aconteceu, e é quando o sexo está contraindicado. Coito interrompido. A relação sexual deve ser interrompida antes que haja a ejaculação do parceiro. Dessa forma, os espermatozoides não são liberados. Esponja e diafragma espermicida. Esses são métodos menos utilizados no Brasil, mas funcionam como uma barreira física que impede contato entre o espermatozoide e o útero. Muco cervical. Durante o período fértil, o muco, uma secreção que auxilia na movimentação dos espermatozoides, fica mais elástico e transparente, tipo clara de ovo. Nesse momento, o sexo está contraindicado. Vamos falar agora sobre os métodos contraceptivos hormonais. Pílula combinada. Esse é um anticoncepcional oral que contém dois hormônios, a progesterona e o estrogênio. Eles atuam inibindo a ovulação, alterando o muco e o endométrio. Só para vocês entenderem, o endométrio é a camada interna do útero, o lugar em que o bebê se fixa para se desenvolver. Pílula isolada. Nela contém apenas um hormônio, a progesterona, que atua alterando o muco e o endométrio, podendo ou não inibir a ovulação. Adesivo hormonal. Ele é colocado sobre a pele e libera progesterona e estrogênio, inibindo a ovulação. Injeção hormonal. Nela temos dois tipos, a mensal e a trimestral. A mensal é quando é aplicada todo mês, e nela contém dois hormônios, o estrogênio e a progesterona, e pode ser também do tipo trimestral, que é quando é aplicada a cada 3 meses. Nela contém somente um hormônio, a progesterona. Elas atuam inibindo a ovulação, alterando o muco e o endométrio. Implante subdérmico, mais conhecido como Implanon. Ele é colocado sob a pele e libera continuamente progesterona. Dessa forma, ele inibe a ovulação, altera o muco e o endométrio. DIU hormonal, dispositivo intrauterino que libera progesterona diretamente no útero, altera o muco e o endométrio. Quero deixar claro que quando falamos sobre uma alteração do muco, nesses casos, corresponde ao espessamento dele. A secreção fica mais grossa, dificultando a movimentação dos espermatozoides, impedindo que eles alcancem o óvulo. E a alteração do endométrio corresponde a um afinamento. Essa camada fica mais fina, atrapalhando a implantação do embrião.
Agora que a gente já conhece melhor os métodos contraceptivos, vamos conversar sobre a eficácia deles. Você conhece o caso do bebê Bernardo? A mãezinha dele engravidou enquanto fazia uso do DIU hormonal, e ele nasceu com o dispositivo grudadinho ali nas suas costas, mas ele nasceu bem e completamente saudável. E o caso da influenciadora Nidy Ellen Rodrigues? Ela engravidou 2 vezes, mesmo fazendo uso da pílula anticoncepcional. Te assustei agora? Calma, pois esses casos são raros e têm uma explicação. Eu trouxe aqui 2 tabelas que mostram a eficácia dos principais métodos contraceptivos. Elas consideram, inclusive, como eles são usados na vida real, com possíveis erros e esquecimentos. Vamos dar uma olhadinha agora nas tabelas. A gente tem a tabela maior, que traz a taxa de falha, e a tabela menor, que traz a taxa de efetividade dos métodos. E a gente tem aqui alguns exemplos. Vamos olhar aqui a pílula anticoncepcional. Ela tem uma taxa de falha de 0,3%, quando no seu uso perfeito, sem esquecimentos e erros. E uma taxa de falha de 9%, quando a mulher não está usando o anticoncepcional corretamente. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que ela tem uma taxa de efetividade de 99,7% quando usada perfeitamente, e de 91% quando usada com algum esquecimento. E olha aqui, outro exemplo. A gente tem o Implanon, o implante subcutâneo. Esse é o método mais eficaz disponível atualmente no mercado. Ele tem uma taxa de falha de somente 0,05%. É um número bem baixinho. Então quer dizer que ele tem uma taxa de efetividade maior que 99,9%. É bastante coisa, né? O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que de 100% de mulheres, apenas 0,05% correm o risco de uma gravidez não desejada. E além desses, a gente também tem outros exemplos aqui que vocês podem olhar depois com calma. Viu como os métodos são sim eficientes? Eles apresentam elevados números que comprovam isso. Então, quando usados de maneira correta, é pouco provável que aconteça uma gravidez indesejada. E aqui vem uma dica: combinar o seu método contraceptivo com a camisinha aumenta ainda mais esses números, além de proteger você contra as ISTs. Lembre-se, o melhor método é aquele que se adapta à sua rotina, saúde e estilo de vida. Converse com o seu médico e tire todas as dúvidas. Se gostou do vídeo, deixe um like, se inscreva no canal, um beijo e se curte!